Na semana passada eu recebi duas perguntas sobre a China e na realidade me perguntando se valeria a pena investir nos fundos, nos ETFs que excluem a China totalmente dos mercados emergentes que eu já vou mostrar aqui para vocês. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo mostrando se vale ou não vale a pena você excluir a China dos seus investimentos, principalmente agora neste ano de 2024 que as pessoas estão reavaliando as suas carteiras. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes um aviso, agora dia 18 de janeiro, às 20 horas de Brasília, quinta-feira, abrirei vagas do meu curso Investimentos Globais em um evento online gratuito que se chama A Nova Proteção Global, que você pode se cadastrar aqui embaixo, em que você poderá, ao longo do curso Investimentos Globais comigo, participar ao longo de todo o ano a várias lives da comunidade, mais de 1.300 alunos que nós temos participando dessa comunidade muito engajada de investidores globais que justamente visam uma melhoria da carteira e da eliminação do risco do Brasil que os investidores têm e obviamente não precisando mais ficar dependentes de assessores, dependentes de mídia financeira e muito menos dependentes de casas de análise. Então não perde, clica aqui e se inscreve. Vamos direto para o conteúdo. Será que vale a pena, portanto, investir na China, né? Na realidade, quando a gente observa os vários slogans, as várias manchetes sobre a China, a gente vê de fato que existe uma tendência de queda do crescimento da China, conforme nós vamos ver, e que isso está sendo analisado em grande medida pelos americanos, né? Até quando a gente observa o desempenho das ações chinesas recentemente, nos últimos 3 anos, as ações chinesas tiveram um desempenho anual negativo de 15%, os mercados emergentes fora da China teriam tido um resultado positivo de 6% ao ano nos últimos 3 anos. Nos últimos 5 anos também a China ela é uma âncora para o bom desempenho dos mercados emergentes. Quando a gente coloca no gráfico propriamente dito, aqui em roxo eu peguei os mercados emergentes e em vermelho eu peguei um fundo das maiores empresas chinesas, large caps americanas. De início você já vê que a linha vermelha é mais volátil, né? O mercado chinês ele é bem mais volátil, principalmente, por exemplo, naquele boom ali pré-crise de 2008, né? As ações chinesas tiveram um desempenho de praticamente 300%, os mercados emergentes de 2005 até 2007 tiveram um desempenho de aproximadamente 120%, e agora, principalmente quando a gente observa os últimos 5 anos, né? As ações chinesas tiveram uma performance negativa de 31%, e no caso aqui medido em dólares, e os países emergentes de 16% positivo, ou seja, houve uma diferença bem significativa aqui. Naquele momento da pandemia, né, na realidade as ações chinesas elas caíram menos, né, porque a gente tinha mais ações de tecnologia na China que desempenharam melhor, a China conseguiu se isolar de uma maneira mais eficiente, de forma que seu mercado não foi tão atingido assim, mas depois, naquele período em que o governo chinês começou a atuar de maneira mais incisiva sobre os mercados privados, conforme nós vamos ver, as ações chinesas começaram a cair bem mais, né, sendo que a média das large caps chinesas caiu 60%, isso é muita coisa. Mas então o que está acontecendo com a China propriamente dita, né? A gente vê alguns erros de política econômica, que não são erros propriamente ditos, mas na prática atuações de política econômica que geraram consequências negativas para a economia. A primeira é a campanha de redução do endividamento imobiliário na China, porque a gente sabe, né, que grande parte do crescimento chinês ocorreu pelo aumento do mercado imobiliário, grandes empresas construtoras que inclusive recentemente tiveram dificuldades financeiras justamente por este resfriamento que o governo chinês está impondo. Além disso, um ataque, claro, ao setor privado chinês, já que o governo chinês quer aumentar a sua ingerência sobre os principais eixos da economia, né? Falta de planejamento na era pós-pandemia, a questão da abertura, do fechamento que aconteceu na China, eles ficaram muito mais tempos fechados, né, do que outros países, no caso do Ocidente, e também o desafio fiscal dos governos locais, ou seja, o alto endividamento das províncias chinesas. Aqui, observando esse gráfico, a gente vê que a linha vermelha são os depósitos das famílias na China, que de fato aumentou naquele período da pandemia pelo fato das pessoas gastarem menos, mas que isso daí voltou a aumentar até agora em 2023, também, né, por um resfriamento da economia propriamente dita. Quando a gente observa as 3 grandes fontes de financiamento do mercado imobiliário chinês, a gente vê que houve uma drástica redução. Quais são essas 3 fontes? Aqui nesta linha azul você observa a evolução do crescimento do financiamento que eles chamam de pre-sales. O que é isso? É basicamente quando você faz um lançamento imobiliário, você capta, né, faz as vendas iniciais dos loteamentos, dos imóveis que vão ser construídos na planta, né, e esse capital muitas
muitas vezes era utilizado em outros canteiros de obras, em outras obras que não necessariamente aquela que estava sendo construída inicialmente, que estava sendo lançada. O que a gente observa no gráfico claramente é uma redução desse financiamento, ou seja, tanto a gente tem menos lançamentos sendo feitos, como também o próprio governo começou a impedir as próprias construtoras de usarem este capital em outras obras ou em outros tipos de projetos que não aquele propriamente dito daquela obra específica. Além disso, a linha verde são os self-raised funds, ou seja, na prática, financiamento através de equity, através de emissão de ações que as incorporadoras chinesas podem fazer, e a parte vermelha são loans, ou seja, de fato empréstimos, que é um endividamento bancário tradicional que também sofreu queda, principalmente ali no final de 2021, né, em que a gente observou o início da crise das grandes construtoras chinesas, Evergrande, etc, foi bem nesse período de 2021 e 2022. Agora está melhorando um pouco, mas ainda assim você observa um crescimento negativo, ou seja, um decrescimento do financiamento dessas três formas de financiamento imobiliário chinês. A consequência disso nos imóveis chineses é justamente uma redução drástica dos lançamentos e uma redução drástica também das vendas, né? Tanto iniciando como vendas propriamente ditas, que a gente observa que hoje, em termos de milhões de pés quadrados, aqui foi a medida por causa de uma análise americana, está em um patamar agora, né, no final de 2022, 2023, esse estudo é de agosto de 2023, está muito próximo ao que estava em 2010, em 2008, né, antes inclusive da crise do subprime americano, ou seja, a gente está no mesmo patamar há praticamente 15 anos, então isso reduziu a velocidade de crescimento do PIB na China. Outro ponto bem importante na China é o ataque do governo às instituições privadas. Isso se deu de várias formas. Essa lista aqui não é taxativa, ela apenas cita como, por exemplo, restrições a empresas que têm muitos dados de usuários, principalmente as grandes empresas de tecnologia na China, Alibaba, etc, né? Outro fato é que as empresas de educação foram praticamente inviabilizadas, algumas delas dependem da área. Na China, a gente pode observar também pelas ações, né, que praticamente as empresas de educação foram praticamente a zero. Além disso, restrições de autorizações de filmes e jogos do setor criativo, né, do setor de produção, também houve uma redução do número de autorizações, porque os filmes e jogos lá precisam ser autorizados. Além disso, restrições das empresas que fazem financiamento direto para o varejo, para a pessoa física final, porque o governo queria proteger os seus bancos públicos principalmente, fazendo isso restringindo ali as empresas privadas que faziam esse tipo de financiamento direto, e além disso, obrigação ou grande estímulo, né, para que as empresas privadas fizessem iniciativas sociais, que muitas vezes são direcionadas para o que o governo quer. A consequência disso é que de 2013 até 2023, ou seja, nos últimos 10 anos, a gente viu uma redução da participação do capital privado nos investimentos na China de 65% para aproximadamente 52%. Então, uma redução de mais de 10 pontos percentuais, o que é bem significativo. Quanto ao crescimento, a gente observa claramente que a parte de consumo, que aqui você observa na barra azul, teve, né, obviamente, uma redução de 2021 até agora bem drástica na velocidade de crescimento do PIB na China, gerado também por essa queda do consumo. Isso gerou uma queda da expectativa de crescimento do PIB na China. O Goldman Sachs, ele espera que para o longo prazo, de 2024 em diante, o PIB da China cresça entre 3% e 4% apenas, versus crescimentos antigos que ele tinha ali entre 5%, 6% e 7% ao ano. Além de tudo isso, eu tenho a questão da reversão de globalização, em que, obviamente, uma situação de tensão entre a China e os Estados Unidos aumentou bastante, né, a internalização dos processos industriais e a redução do comércio relativo que existe entre os países. E a gente observa que, por exemplo, agora em 2023, o México espera-se que o México tenha ultrapassado a China como fonte de exportações para os Estados Unidos. A China, né, que já tinha praticamente exportado para os Estados Unidos 22%, 21% de tudo que os Estados Unidos importavam, agora está só em 13%, então quase metade. E o México, que ali em 2012 e 13 ele exportava para os Estados Unidos praticamente 12% de tudo que os americanos compravam do exterior, agora já está em 15,5%, ou seja, ultrapassando a China. Além disso, a questão chinesa também, a gente bate na questão demográfica, em que claramente a China já não é mais um país tão jovem assim. A média de idade na China é de 38 anos, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos também é a mesma idade, na França é 42, no Reino Unido é 40, e países como Índia e Indonésia têm uma idade média da população praticamente 10 anos mais jovem. Isso permite um maior percentual da população em idade ativa, aumentando, obviamente, o crescimento econômico relativo, porque pessoas mais jovens gastam mais, produzem mais, demandam menos do sistema
sistema de seguridade social, demandam menos do sistema de saúde público que existir, e então você observa que a China já está ficando para trás também nessa questão demográfica. Quando a gente pensa em investimentos mesmo, né, qual é o peso da China na alocação global? Peguei o ETF, o Fundo Global ACWI, e a gente observa que a China representa 2,7% de toda a alocação em um fundo global. Então não é realmente algo a se preocupar, tá? Então não precisaria, propriamente dito, excluir a China considerando uma alocação tão pequena assim. Até porque quando a gente observa o VT também é bem parecido a 2,9% alocação em China. Quando observamos um fundo emergente como o VWO, que é um fundo da Vanguard, 30% do fundo é a China. Já foi mais que isso, foi próximo a 34% e agora tem se reduzido por conta dessa queda das ações chinesas, mas ainda assim é praticamente um terço. Se a gente observa um índice, que aqui eu peguei o índice da MSCI sem a China, como é que ficaria uma alocação em países emergentes sem a China? Praticamente metade dela, né, nessa parte amarela aqui é Taiwan, que teria 22%, e a Índia, que teria 21%. Então, claramente, né, esses dois países iriam tomar a dianteira e representar praticamente metade do índice, né, considerando que a China saia do pacote. Existem 3 fundos de investimento nos Estados Unidos que você pode investir para você evitar investir na China, excluir a China totalmente. São fundos de países emergentes que você adicionaria a um fundo de países desenvolvidos e que esses países emergentes aqui não teriam a China. O primeiro exemplo é o EMXC, que ele é da iShares. Esse fundo aqui tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, certo? Quando a gente observa as principais posições dele, a gente vê o que a Índia aqui já ultrapassou o Taiwan e tem 22%, Taiwan tem 21%, mas é muito próximo daquela alocação que eu mencionei. A Coreia do Sul está nessas posições e tem 17%, e o Brasil vem logo atrás com 8%. Uma outra alocação é dessa gestora aqui, ó, Putnam Investments, que é o ETF PEMX, em que ele é bem mais caro, ele custa 0,85% ao ano, é mais de 3 vezes o custo do ETF da iShares, e ele ainda é muito pequeno, mas só para mencionar que esse aqui também existe. E o último fundo que eu gostaria de mencionar é o da Wisdom Tree, que é de Emerging Markets ex-China Fund. Esse fundo é só a sigla XC. Ele custa 0,32% ao ano. Em relação à alocação, esse aqui aloca bem mais na Índia, né? 28% praticamente, versus Taiwan com 23%, Coreia do Sul com 16%, Arábia Saudita com uma alocação maior de 6% e o Brasil com 6,5% também. Quando nós colocamos no gráfico esse fundo e nós comparamos, né? Nós comparamos com um fundo laranja aqui, que é um fundo de países emergentes normalmente, né? Quando a gente compara a linha azul, por exemplo, que é o EMXC, que é da iShares, que tem um prazo um pouco mais longo, ele desempenhou melhor, tá? Desempenhou melhor do que a linha laranja aqui, que é o EEM, né? Também por causa desse mau desempenho chinês nesse prazo que você pode observar. Quando a gente compara apenas esses 3 fundos, a gente não tem prazo aqui para chegar em nenhuma conclusão, realmente eles são muito recentes, né? Aqui o fundo PMX em vermelho tem só 6 meses, então praticamente não temos como chegar em nenhuma conclusão. O desempenho do XC e do EMX são praticamente iguais. O fato é que sim, esses ETFs desempenham melhor do que a média dos mercados emergentes por conta desse mau desempenho chinês recente. A grande questão é, será que você deveria excluir a China da sua carteira? Em grande medida, no meu ponto de vista, não, tá? Por quê? Porque além dela representar um percentual muito pequeno da carteira, conforme eu mostrei, também as ações chinesas, especialmente aquelas ações que eles chamam de A-shares, que são as ações que operam mais dentro da China, mais voltadas ao mercado local, que não são tanto de tecnologia, que são mais das indústrias tradicionais, bancária, de construção, industriais, eles têm uma correlação bem menor com as outras ações globais, né? Como ações americanas, como ações de outros países emergentes e como ações de outros países desenvolvidos. Você observa que ações chinesas no geral, em relação, por exemplo, ao S&P 500, aqui na parte amarela, tem uma correlação só de 0,59. O que significa isso? Significa que se as ações americanas sobem 10%, as ações chinesas sobem só 5,9%. Ou também o contrário, né? Se as ações chinesas sobem 10%, as ações americanas sobem somente 5,9%. Ou seja, a correlação não é tão grande assim. Você ganha, você tem um benefício por investir em ativos que não vão ter a mesma dinâmica de movimento e, portanto, vão reduzir a volatilidade média da sua carteira. E quando a gente observa essas ações do tipo A-shares, que são aquelas mais internas da China, mais fechadas, essa correlação, ela reduz ainda mais, aumentando, então, o potencial de diversificação. E, além disso, quando a gente observa uma alocação de ações globais e a gente adiciona ações chinesas do tipo A, né, China A-shares, a gente obtém uma melhoria da relação risco e retorno, conforme você observa por esta questão da fronteira eficiente aqui, mesmo não investindo tanto
assim, né, uma alocação somente de 5% em ações chinesas do tipo A-shares teria, né, na média, considerando esse estudo aqui, reduzido a volatilidade em 0,1% e aumentado também o retorno em 0,2% aproximadamente. Só que não é porque a China está crescendo mais devagar que os investimentos em ações chinesas irão performar mal. Por quê? Esse estudo aqui do professor Joey Ritter de 2012 da Universidade da Flórida demonstrou claramente que países que performam mal nas suas economias não necessariamente têm maus retornos nos seus investimentos. E aqui eu dei o exemplo clássico, inclusive em países emergentes também, tá? Então, de 1993, por exemplo, até 2011, quando o estudo ele abordou, né? No Brasil, por exemplo, o PIB per capita no Brasil, o crescimento da economia foi de 2% ao ano por pessoa e o retorno em dólar foi de 10,7% aqui no Brasil das ações brasileiras. A China cresceu muito mais, né? Foi de 9,4% nesse período e ainda assim o retorno em dólar foi negativo de 5,7%. E na prática, quando a gente faz a média de todos os países emergentes analisados, Argentina, Brasil, Chile, Rússia, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, nesse período de aproximadamente da abertura pós-União Soviética, né, de 1988 até 2011, a gente vê uma correlação negativa, ou seja, na média, países que crescem tiveram piores desempenhos das suas ações e vice-versa. Então, isso aqui também justifica por que o mau desempenho chinês econômico não justifica que você deixe de investir na China. Então, no meu ponto de vista, claramente vale sim a pena investir na China, até por uma questão de reversão à média, até por uma questão de, obviamente, maior diversificação e proteção da sua carteira global. Você, obviamente, pode colocar na sua carteira a sua opinião pessoal e aquilo que você acredita que tende a funcionar melhor, mas principalmente não fazendo isso de maneira brusca, tá? Se você quiser fazer alguma aposta macro ou microeconômica, é que você pegue um percentual pequeno da carteira para fazer isso, 5, 10%, e o máximo da carteira você tenta de fato alocar com base em evidências, conforme eu mostrei aqui para você, sempre, né, focando naquilo que vai reduzir o risco que você não prevê. Não é porque você tem uma performance cada vez pior da economia chinesa que você vai ter uma performance ruim das ações chinesas. Se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais do nosso evento agora dia 18 de janeiro, então não deixa para se inscrever em outra oportunidade, clica aqui embaixo e se inscreve neste evento, a nova proteção global, que vai acontecer às 20 horas de Brasília. Eu vou também abrir vagas para o meu curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo do Brasil sobre investimentos globais, passivos, focados em evidências, com ações e outros investimentos, também renda fixa, investidos principalmente através de ETFs, principalmente através de fundos, para que você possa recuperar o tempo que você gasta normalmente com o mercado, com a sua família e de fato ali focando nos aportes, focando na sua qualidade de vida. Se você se interessa por isso, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!